Qual é o título de hoje, da live de hoje? O segredo do conserto à base de componentes. Esse é o título da live de hoje, da live de aquecimento para a semana que vem. É notório, pessoal, quando você vai trabalhar aí com conserto de inversor de frequência e soft starter, você vai consequentemente trabalhar com dois tipos de conserto. É o troca de placas e o troca por componentes. Inclusive, teve uma live essa semana que a gente comentou da troca por placas, troca por componentes, quais são as vantagens e desvantagens, tá? Numa live de aquecimento que teve essa semana, que para quem não sabe, todo dia a esse horário eu estou fazendo live de aquecimento aqui no Instagram. E se falando propriamente de componentes, você tem que ter certas técnicas, você tem que ter uma base aí de eletrônica um pouco. Quem tem essa base eletrônica já antes de trabalhar com inversor de frequência soft starter é um diferencial, principalmente essa base de eletrônica de TV, eletrônica de rádio, eletrônica de carro, né, de módulo, é um diferencial. Mas para você que não quer trabalhar com conserto de inversor de frequência soft starter, não tem problema, nada de errado, você vai trabalhar aí, vai conseguir trabalhar com um conserto de inversor de frequência soft starter da mesma maneira. E aí fica aquela pergunta, quando focar em componentes, qual que é o segredo de você trabalhar com componentes? E trabalhando com componentes, conforme eu comentei na live de aquecimento dessa semana, tem certas vantagens e desvantagens. E uma das tendências de você trabalhar com conserto, com componentes, o conserto, quando é baixa potência, né? Pega a baixa potência de 37 kW para baixo, inversor de frequência, e 33 amperes soft starter para baixo, né? Até 0 amperes, essa faixa aí, baixa potência, considerando inversor de frequência e soft starter. A tendência é que você trabalhe o conserto por base de componentes para acabar ficando viável o seu conserto, né? Senão, em muitas situações, o conserto ele vai ficar inviável, tá? E aí, qual que é o segredo para você ganhar tempo? Qual que é o segredo para você começar a trabalhar com a base de componentes, o conserto, e chegar aí aos seus 10k por mês com o conserto de inversor de frequência soft starter? Qual que é o segredo? Primeiramente, para ficar mais fácil para você trabalhar com componentes, você tem que aprender a separar por blocos e sistemas. Alan, como assim? O que é sistema? Para quem não sabe, sistema pega um inversor de frequência, por exemplo. Tem o sistema de gatilho, o sistema de controle, o sistema de fonte, o sistema de retificação, o sistema circuito inversor CCCA, o sistema de ventilação, o sistema de leitura, o sistema de pré-carga, o sistema de filtro. Então isso são sistemas. E para ficar mais fácil para você trabalhar com componentes, você precisa testar os sistemas separados ou blocos separados. O que é um bloco, Alan? Um bloco é composto por 2 ou mais sistemas. Esses sistemas que eu falei, por exemplo, de inversor de frequência, tem o sistema de soft start, mas esse que eu falei do inversor de frequência. Você sabendo testar por blocos e por sistemas, separar na hora de analisar o inversor de frequência para baixas potências e a soft start para baixas potências, fica mais fácil você trabalhar por base de componentes. Você alimentar, você fazer testes específicos, como por exemplo o sistema de gatilho. O sistema de gatilho ele tem um teste que você consegue testar os gatilhos do IGBT, chama-se teste de resistência. Você sabendo utilizar esse teste de resistência, sabendo realizar esse teste de resistência, fica mais fácil você encontrar qual componente é o problema. Assim como a fonte, você precisa testar lá o CI de gatilho, você precisa testar ele separadamente, fica mais fácil. Então esse é um segredo para você consertar aí a base de componentes. Outro segredo para você consertar a base de componentes de forma mais fácil, para você que está entrando aí na live, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aí de aquecimento relacionado à semana que vem, que é a semana do conserto. Outro segredo é você
saber levantar o esquema elétrico do circuito. Existem algumas marcas de inversor, mais específico a marca WEG, em específico alguns modelos de WEG, tem já o esquema elétrico, tem já o esquema elétrico disponível para você estar utilizando. No entanto, os modelos mais atuais, pega o CFW11, o CFW 700, o CFW 500, o CFW 300, ele não tem o esquema elétrico ali, a planta, né, da parte eletrônica, aí, seja do sistema de fonte, seja o sistema de gatilho, não tem isso pronto, disponível no mercado. Não existe, a WEG não fornece isso. E nem outro fabricante de inversor de frequência start não fornece isso. Mas o importante é você entender como é o funcionamento aí numa fonte, você entender diferenciar aí o CI de gatilho, o CI ou MOSFET, você sabendo diferenciar isso, sabendo ler o datasheet, que é outro segredo, né? Você tem que saber ler o datasheet dos componentes, fica mais fácil de você encontrar aí o problema quando você se refere à base de componentes, tá? Porque deixa eu te explicar melhor. Quando você recebe um CI de gatilho lá, você sabendo diferenciar ele, você começa a levantar o esquema dele. Aí você vai vendo, esse resistor, e como que eu levanto o esquema elétrico? Você levanta com um multímetro. Um multímetro batendo continuidade e uma folha e um papel, você começa a levantar. Esse pino vai para esse lugar, esse pino vai para esse local, esse pino vai para esse local. E aí, quando você vê, você tem um levantamento do esquema elétrico ali, especificamente daquele CI ao redor dele ali, o que tinha. Então muitas pessoas chegam a me perguntar, poxa, mas você tem um esquema elétrico desse equipamento, você tem um esquema elétrico da fonte desse equipamento, você tem um esquema elétrico do sistema de controle desse equipamento, do sistema de fonte, sistema de gatilho? E a resposta é, pessoal, eu não tenho, eu levanto, e você tem que aprender a levantar também. Aprenda a levantar, e no momento você vai começando a fazer vários rascunhos, né, de levantamento de esquema, e esses rascunhos você levantou uma vez, você anotou bem certo o modelo de equipamento, você vai ter para a sua vida inteira aí na carreira profissional de conserto, tá? Alan, mas leva tempo. Poxa, leva tempo sim, mas o que fica mais viável para você? Você condenar uma placa que custa R$ 1.500, R$ 2.500 e não conseguir consertar aquele equipamento? Ou compensa mais você perder no máximo ali 1 hora, no máximo, pessoal, vai levar no máximo 1 hora para levantar esse esquema e encontrar o real problema. Encontrar o real problema pode ser que você leva mais tempo, mais do que 1 hora, tá? Às vezes passa meio dia, 1 dia em cima para encontrar o real problema. Mas você fazendo testes específicos, fica mais fácil de encontrar esse problema, tá? Então aí, outra dica, outro segredo, tá? Quando você trabalha com conserto à base de componentes, você tem que aprender a levantar o circuito, você tem que ter paciência. Eletrônica é uma parte que você precisa ter paciência, calma, você precisa levantar o circuito. Deixa o celular no lado, levanta o circuito, foca no circuito. Outro segredo para você trabalhar com componentes, você saber ler o datasheet do CI, tá? É notório hoje, o datasheet você encontra facilmente no Google Drive, basta digitar o código do que tem lá no CI, você facilmente encontra o datasheet na internet. E aí, como que faz para você ler esse datasheet? Você tem que saber primeiramente o que é aquele componente, você tem que saber identificar aquele componente. Você sabendo identificar aquele componente, você vai conseguir aí entender as pinagens. Você vai pegar a numeração das pinagens, numeração por numeração, você vai saber o que significa cada numeração no datasheet. No datasheet você pega a informação de tensão, frequência, corrente, enfim, toda a informação do CI você pega no datasheet. Você tem que saber pegar essa informação. E a pinagem, né?
começa lá o pino 1, 2, qual que é o pino 1, qual que é o 2, qual que é o 3, qual que é a função do pino 1, qual que é a função do pino 2, qual que é a função do pino 3 e assim por diante. E aí no datasheet também tem exemplos de aplicações. Em muitos casos, o exemplo de aplicação que tem no datasheet é o exemplo que você aí está trabalhando, que tem no inversor de frequência, em muitos casos. E aí, consequentemente, fica mais fácil de você entender aquele circuito e fica mais fácil de você consertar esse circuito, tá? Então esse é mais um segredo, você saber ler o datasheet. Outro segredo, trabalhar aí via componentes. Vamos para mais outro. Outro segredo é você testar os componentes separados, saber testar um fotoacoplador aí, você retirar ele do circuito ali, estou desconfiado que ele está com problema. Se ele tirar ele, você saber testar esse circuito, esse CI, por exemplo. Ou saber testar um resistor, saber testar um capacitor, você saber testar componentes que você retira da placa, também é outro diferencial que você precisa ter aí na hora de trabalhar com conserto de inversor de frequência hot start, na hora de buscar aí seu primeiro conserto com inversor de frequência hot start. Outro diferencial aí que você precisa ter aí, que é segredo, né, de trabalhar com componentes, é saber comprar componentes de boa qualidade. Eu vejo que muitas pessoas hoje elas não sabem comprar os componentes de boa qualidade. Elas tem muita AliExpress, por exemplo. A AliExpress é um site. Não condene o site. Existem fornecedores lá que tem de segunda linha, terceira linha os componentes, e existem fornecedores de primeira linha no AliExpress, assim como no Mercado Livre brasileiro, no AliExpress, mesma situação. Não, porque é da China, é tudo com problema. Não. Você tem que saber comprar. Existem componentes de primeira, segunda e terceira linha no AliExpress. Então você tem que saber comprar. Quando você vai trabalhar com conserto à base de componentes, você tem que saber comprar os componentes aí com segurança, para não vir os componentes com defeito, por exemplo, e você aí não acabar perdendo aí tempo e dinheiro aí na hora que chega o componente aí do AliExpress, por exemplo, do site, né? Então você tem que saber isso, e é outro segredo. Beleza? Comentei aqui 5 segredos para você trabalhar à base de componentes. Pessoal aí da P Projetos, grande Arley aí, pessoal, equipe, um grande abraço. Comentei aí 5 segredos nessa live curta, dessa dica rápida da semana de aquecimento para a semana que vem, que é a semana do concerto. Mais uma live aí de dica rápida. Gostou da live? Deixa no comentário.